para poder compartilhar algo da parte do Senhor. E eu já quero lhe convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, numa palavra bem conhecida, porém o Senhor tem falado ao meu coração nessa palavra. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vai falar sobre a visão do vale dos ossos secos. Livro do profeta Ezequiel, conhecido como livro dos profetas maiores, não por ser maior do que os outros profetas, mas pelo seu conteúdo e o seu tamanho. Quantos acharam, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Todos acharam. Vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Forante que ele estava vendo e contemplando, agora ele chama o profeta e ele faz uma pergunta para o profeta: e aí, poderão reviver esses ossos? Pode viver essa situação? E eu preciso que você compreenda como o profeta compreendeu, porque Deus está falando com pessoas aí, e aí, pode viver? Só você e Deus sabe o que você está passando no teu vale. Deus está falando, e aí, pode viver? Mas o profeta, ele traz para mim e para você uma resposta mais sábia que eu vi nessa passagem da boca do profeta. Porque o profeta vira para Deus e fala assim: Senhor, Tu o sabes. Se você entendesse a dimensão do que o profeta está querendo dizer para nós, você ia entender que o profeta estava olhando com seus olhos e estava falando assim: olha, Deus, humanamente falando, eu não posso fazer nada, mas Tu pode, Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui hoje para pessoas? Olha só, diante do que tu está vendo com os teus olhos e contemplando, não tem solução, mas Deus pode fazer alguma coisa por você, igreja. Eu estou aqui para te dizer, porque eu sou testemunha viva, que Deus dá a vista ao cego, e se Ele dá a vista ao cego, Ele faz o paralítico andar, Ele faz o coxo levantar, Ele restaura o homem da mão mirrada. Jesus ainda faz milagre na terra dos viventes, mas depende da forma do que você está vendo, porque se você olhar com um olhar de que não tem mais jeito, não tem mais solução, para você e para o homem, mas para Deus tem solução nessa noite. Você está entendendo o que Deus está falando? Senhor, Tu sabes, humanamente falando, não tem jeito, cientificamente falando, não tem jeito, mas quando o profeta falou: Senhor, pelo que eu estou olhando, eu não vejo saída não, mas eu sei que Tu tem a saída, Tu tem a solução, Tu tem um milagre, Tu pode fazer alguma coisa no meio desse vale que eu estou atravessando. E agora Ele vai dar a solução. Ele vai dar a solução. E qual é a solução? Profetiza. Profetiza a minha palavra sobre esse vale de ossos secos. Deus está falando, sabe o que nessa noite? A minha palavra tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Quando você começar a abrir a tua boca e profetizar a minha palavra sobre o teu vale, tu vai ver o vale começar a ser restaurado a partir de hoje, nessa noite. Abre a tua boca e profetiza. Essa é a solução para o teu vale começar a ser restaurado. Começa a profetizar, não é a tua palavra não, mas é a palavra do Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, meu filho é uma bênção.
Olha, Senhor Deus, a minha esposa é tua. Olha, Senhor Deus, meu marido é teu. Olha, Senhor Deus, o médico falou que eu não vou enxergar, mas a tua palavra diz que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou profetizar sobre este vale, porque eu sei que a palavra de Jesus tem poder para restaurar nessa noite. Olha, o final de ano já chegou e a porta de emprego está fechada. Só falta 1 mês e pouco para acabar o ano. Mas para aqueles que estão desempregados, Deus está falando, começa a abrir a tua boca e falar em nome de Jesus, antes de findar o ano, eu vou arrumar um emprego de carteira assinada. Em nome de Jesus, antes de findar o ano, as portas vão se abrir, porque a palavra está dizendo que eu tenho que profetizar sobre esta situação difícil. E se eu tenho que profetizar, o agir de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Não, você não entendeu. O agir de Deus vai começar a acontecer lá na tua casa. O agir de Deus vai começar a acontecer aqui dentro dessa igreja. O agir de Deus vai acontecer na tua saúde. Abre a tua boca e profetiza, profeta. E ele obedece. Você pode obedecer a Deus nessa noite? Qual é a ordem de Deus para a tua vida no meio desse vale? Profetizou? Olha o que a Bíblia vai dizer. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Um reboliço de ossos que batiam contra ossos. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando, ó, entenda uma coisa, enquanto você começar a profetizar, vai haver um movimento. No mundo espiritual está havendo um movimento. Deus está falando, tu está aqui profetizando a minha palavra, e lá na tua casa eu estou começando a haver um movimento no meio da tua família, no meio da tua parentela. Profetiza, porque Deus está movimentando no mundo espiritual. Tu está profetizando, profeta? Então vai ter ruído. Se tem ruído, Deus está falando, estou quebrando o silêncio nessa noite. Estou quebrando o silêncio nessa noite. Porque tem profeta que está clamando e está profetizando a minha palavra. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço e ossos que batiam contra ossos, irmão. Deus está falando, olha só. Tem pessoas aqui que estão olhando a situação, tudo virado de cabeça para baixo. Só que o nosso Deus, ele é um Deus que quando ele dá a ordem, junte cada osso ao seu osso. Deus não vai criar monstro, não. Deus não vai pegar a tíbia e colocar a tíbia na cravícula, não. Deus vai colocar a tíbia no lugar certo, a cravícula no lugar certo, o cérebro no lugar certo. Deus está falando, eu vou colocar tudo no lugar. Você está olhando tudo desarrumado, mas eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou colocar tudo em ordem na tua vida. Isso é uma palavra profética de restauração para a tua vida, para o teu vale. Aleluia. Deus, ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Deus, ele desarruma, ele tira tudo do lugar, depois ele coloca tudo em ordem e te fala por que ele desarrumou e arrumou de novo. Somente profetiza nesse vale. Enquanto o profeta profetizava, a Bíblia vai dizer que Deus libera uma palavra na vida do profeta. E Deus está liberando uma palavra sobre o teu vale nessa noite. Enquanto ele profetizava, cresceram-se o nervo, cresceram-se a carne, estendeu a pele, se formou um corpo. Deus está falando nessa noite, enquanto tu está profetizando no teu problema, na tua adversidade, no teu vale, eu estou fazendo crescer o nervo. Nervo na Bíblia simboliza a sensibilidade. E Deus está falando, tem pessoas aqui que no meio desse vale vai começar a ouvir o som da minha voz dizendo, não tema porque eu sou contigo, estou restaurando, estou curando, estou libertando, estou tratando, estou fazendo, estou movendo.
Abre os teus ouvidos espirituais e seja sensível dentro deste vale, porque foi a mão do Senhor que te levou a este vale. Foi quem? A mão do Senhor. Mas entenda uma coisa, que a mão que te leva, em nenhum momento ela te abandona. Pastor, não estou entendendo. Então deixa eu falar para você o que Deus está falando. Deus está falando, a minha mão te levou e não te abandonou. E Deus está mandando dizer para a pessoa, tu está no vale, mas eu estou contigo. Tu está no vale, mas eu te sustento. Tu está no vale, mas eu te fortaleço. Tu está no vale, mas eu te ponho de pé nessa noite. Bate no ombro do teu irmão e fala assim, irmão, tu está no vale, mas não está sozinho não. Deus está contigo. Eu não sei qual é o teu vale, o meu vale é a minha visão. Ultimamente eu tenho murmurado muito, Senhor, não aguento mais essa cegueira. Mas Deus está comigo neste vale, porque ai de mim se Deus não estivesse comigo. Tem pessoas que estão falando, não aguento mais o que eu estou passando na minha família, e Deus está falando, tu está lá dentro naquele vale, mas eu estou contigo. E se eu estou contigo, eu sou a maioria. Ah, pastor, mas ninguém na minha casa serve a Deus, só eu. Mas se Deus está contigo, tu é a maioria. Tu está entendendo o que Deus está falando? Tu está no vale, mas Deus está contigo. Entenda uma coisa, enquanto tu está profetizando nesse vale, está criando carne. Por quê? Porque a carne, ela simboliza a força. É por isso que tu entrou aqui prostrado, desanimado, mas Deus está falando, fica tranquilo, porque tu vai sair aqui fortalecido nessa noite. Tu está profetizando, irmão, e Deus está falando, olha só, estou estendendo a pele, porque a pele fala de identidade. Deus está falando nessa noite, ninguém vai morrer como indigente nesse vale. Eu vou soprar o teu nome nos quatro cantos da terra, e eu vou te tirar desse vale, e vou restaurar a tua vida. Ah, irmão, se tu recebe uma palavra profética com fé, tu vai começar a ver o agir de Deus na tua vida e no teu vale. Desceu fresquinho aqui de novo. Mão na Bíblia fala do quê? Fala daquele que guia, fala daquele que conduz, fala daquele que está no controle. Deus está falando, olha só, tu está nesse vale, mas fica em paz, que eu estou no controle do teu vale, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua situação, eu estou no controle, Deus está falando. Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle. Mas peraí, pastor, já cresceu tudo isso que o senhor falou, já virou um corpo, mas cadê o espírito? Sabe o que Deus está falando aqui com vidas? Fique em paz, porque ninguém, a partir dessa palavra, se tu crer, lá na tua casa não existirá mais morto-vivo. Como assim, pastor, morto-vivo? Para mim, quem não tem o Espírito Santo é um morto-vivo. Porque está vivo, respira, fala, mas se não tem o Espírito Santo, se não tem a presença de Deus, é um morto-vivo. Mas Deus está te prometendo, começa a profetizar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque eu estou levando vida lá na tua casa, eu estou soprando o meu Espírito lá no meio da tua parentela, lá no meio do teu filho, lá no meio da tua família. Deus está soprando vida onde não tem vida, e aqueles que estão como morto-vivo, não vão ser mais morto-vivo lá na tua casa. Oh, aleluia. Há uma promessa, irmão. Há uma promessa. Deus está soprando dos quatro cantos da terra. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Vem dos quatro. Vem dos quatro. Fale esse sinal comigo aqui. Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando, fica tranquilo. Vai viver gente no norte, vai viver gente no sul, vai viver gente no leste, vai viver gente no oeste. Deus está falando, vai viver gente na tua casa, vai viver gente lá no teu trabalho, vai viver gente lá na Talabaracandarabacandaraí.
Vai viver gente lá na boca de fumo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vai viver gente lá na tua casa. Deus está falando, tu vai chegar em casa hoje e tu vai começar a ver vida lá dentro. Eu creio. Eu vou chegar lá em casa e eu vou começar a ver vida na vida dos meus filhos. Eu creio nisso. Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Agora fica de pé em nome de Jesus. Você está de pé? Você está de pé? Agora eu vou encerrar com esse último tópico. Um grande exército numeroso se colocou de pé. Foi um grande mas entenda uma coisa, um grande exército não coloca um de pé na presença de Deus. Mas pastor, por que eu tenho que ficar de pé? Porque um de pé levanta um grande exército nessa noite. Tu está entendendo, profeta, e profetiza, por que tu tem que ficar de pé nesse vale? Porque um de pé levanta um grande exército. Eu lembro-me da estratégia de Gideão. Porque o Senhor colocou 100, 100 e 100 contra milhares de medianitas. E na frente dos 100, dos 100 e dos 100, ele colocou um na frente com cântaro e tocha. Pastor, por que ele colocou com cântaro e tocha e fogo? Porque só quem carregava cântaro e tocha era comandante de 1000. Então, quando 1 milhão de inimigos via aquele homem na frente com tocha e cântaro, ele falava, é melhor eu bater em retirada, porque atrás dele lá vem 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000. Deus está falando, estou confundindo o inimigo hoje, nessa noite. Deus está falando, ei, um crente como uma tocha viva na minha presença de pé. Ele coloca 32.000 para correr, 1 milhão para correr, ele coloca o câncer para correr, ele coloca a doença para correr, ele coloca a AIDS para correr, ele coloca o vício das drogas para correr, o vício da bebida para correr. Um de pé na presença do Senhor. Tu entendeu porque tu tem que ficar de pé na presença do Senhor? Vai ficar de pé independente do vale das lutas? Eu quero ouvir, tu vai ficar de pé sim ou não? Vai ficar de pé nesse vale sim ou não? Fica de pé, profeta. Fica de pé nessa luta. Deus está te renovando, Deus está te restaurando, Deus está te pondo de pé. Porque Ele quer usar a tua boca no meio desse vale, no meio dessa adversidade. Eu agradeço a sua oportunidade, que essa palavra possa falar mais profundo no teu coração. Amém? Glória a Deus. Você crê que não amanhã, não daqui 2 semanas, mas hoje, você ao entrar em casa, o teu milagre estará te esperando. Não é para daqui a 2 meses, daqui a 2 semanas, mas hoje, Deus pode te surpreender ao você chegar na sua casa, amém? Vamos cantar esta canção e logo após vou estar dando a bênção, amém? Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Você crê nisso, querido?